Vim trazer essa palavra para vocês. Vim trazer essa palavra para vocês porque realmente é o que Deus está pressionando no meu coração. Estamos vivendo em tempos muito difíceis. Estamos vivendo em tempos difíceis para a humanidade. Estamos no vale da decisão. Todos no vale da decisão. Todos estamos sendo testados nesse tempo. Todos. Inclusive, mais importante, o povo de Deus. Eu vou dizer o povo de Deus, porque lendo a palavra ontem à noite, meditando ali no livro de Deuteronômio, como eu falei aqui, eu vi que Deus realmente tem um povo que Ele escolheu para Ele mesmo. Ali quando Deus diz para Israel que Deus não escolheu eles porque eles eram uma nação forte, grande, não. A palavra de Deus nos diz que Ele escolheu Israel, Israel sendo pequeno e impotente, incapaz. Por que Deus escolhe impotentes e incapazes? Porque Ele quer manifestar o poder dele para que aquele povo que é impotente, que é incapaz, que é improvável, como tem uma palavra que está muito em moda agora, né? Improvável. Quer dizer, não era provável que você fosse escolhido para ser alguém, para ser um portador da voz de Deus, ou um portador da palavra, ou não era provável. Por que não era provável? Porque em si mesmo, na pessoa mesmo, não há capacidade. Da capacidade humana, ela precisa sair. A capacidade humana da própria pessoa, o caráter, o conhecimento, a inteligência da pessoa não vale para Deus, não serve para Deus. Como assim não serve para Deus? Porque isso traz um certo orgulho na nossa alma. Nós temos a nossa alma, a nossa alma é a nossa personalidade, aquilo que nós somos. Então isso aí, essa alma, ela é uma velha criatura, né, que tem vários inimigos de Deus dentro de nós. Nós temos inimigos de Deus que precisam ser vencidos e submetidos a Deus. Então, Deus pega essas pessoas que são improváveis, que alguém olha para elas e fala, não, como pode? É como o povo, como Deus teve a intenção, quando Ele escolheu Israel, que as nações vizinhas olhassem e falassem, como pode? Esse povo é tão pequeno, tão fraco. Você veja que o tempo todo ali no livro de Deuteronômio, quando Moisés dá a palavra e traz a lembrança do povo, para que eles lembrassem do que tinha acontecido com ele, enfaticamente, Deus estava dizendo todo o tempo, lembra como eu te tirei do Egito com mãos fortes. Lembra? É tão difícil a gente... É tanta informação que é difícil a gente, né, pegar um foco, continuar falando sem voltar atrás. Mas tem uma coisa muito importante que Deus falou aqui. Então Deus estava sempre dizendo para eles, lembra eles como foi que eu tirei esse povo. O que Deus estava querendo dizer ali é o seguinte, vocês eram improváveis, vocês eram pequenos, vocês não tinham força. A gente está falando de escravos, de pessoas que estavam ali escravizadas pela maior potência da época, pelo Egito, por Faraó. E eles não tinham nada, eles não tinham armas, eles não tinham um exército, eles não tinham um poder militar, eles não tinham nada. Um povo escravo, que saiu dali
só com eles mesmos. E com as coisas que Deus falou, pede lá o que vocês vão, o povo de Deus, eu vou amolecer o coração deles e vão te dar as coisas que vocês vão precisar aí durante o deserto, roupa, sapato. Provavelmente o povo, quando estava lá como escravo, não tinha essas coisas. E aí Deus mandou lá eles pegarem essas coisas, saíram com os animais e tudo que a gente sabe. Não quero me deter nesse aspecto, não. Mas, enfim. Então, era um povo improvável. Por que que era um povo improvável? Por que que Deus, ali no livro de Deuteronômio está bem claro, porque Deus queria refletir a glória dele, o poder dele nesse povo. Mas não era para você ser um... Aqui tem uma palavra chamada show off. Para você se aparecer, ou para aquele povo se envaidecer. Não. Deus deu uma lei para eles, moral. Lei moral, gente. É lei de conduta, de vida. Deus ali, no deserto, quando ele dá a lei para o homem, a lei para o homem não, a lei para Moisés, para o povo de Israel, a lei não foi dada para as nações fora de Israel. A lei de Moisés, chamada lei de Moisés, que é a lei de Deus, foi dada para o povo de Israel. Foi dada para o povo de Israel obedecer. Quando aquele povo obedecesse a lei, as nações iam observar, iam admirar. E lá está escrito, lê o livro de Deuteronômio, porque é um presente de Deus para nós. Com a revelação do Espírito Santo. Não lê como um livro, você não vai conseguir absorver nada na Bíblia. Se você lê a Bíblia como um livro de história. A Bíblia é um livro de história, da história da humanidade. Não há outro livro no mundo inteiro de história que revela a história da humanidade. Só a Bíblia, não existe outro. É um livro de história, para o mundo saber o que aconteceu. Mas é um livro da revelação para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. A Bíblia é um livro de revelação da boca de Deus para os que têm o Espírito Santo. Os que não têm, leem a Bíblia como um livro de história. Entendem? Mas a fé que eles precisam para crer não vem. Porque a fé vem só pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem. Deus dá, então, mandamentos e estatutos morais. Morais. Para um povo. Mão cheia. A própria palavra diz. Vocês eram pequenos em números. E mesmo sendo pequeno em números, olha onde vocês chegaram, olha o que foi que eu fiz. Um exército inteiro do Egito com uma artilharia, um poder militar nunca visto na época, ninguém tinha como o Egito. E dali Deus tira aquele povo com poder, com a mão de Deus, para provar para eles quem é que estava com eles. O que mais tem me chamado a atenção na palavra, não só no livro de Deuteronômio, mas também de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. É que Deus tem um povo peculiar para ele. Ali, em Deuteronômio, ele fala, Moisés diz, eu não escolhi vocês por causa que vocês eram números poderosos, porque vocês eram melhores do que as outras nações. Não, eu escolhi um povo peculiar para mim, para ser propriedade minha. Peculiar, particular. Deus não revogou o plano dele. Deus quer um povo para ele.
E ele vai ter um povo para ele. Faça chuva, faça sol, muda, passa o tempo, entra nações, guerras, rumores de guerras, passa tudo, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, ou a minha palavra não passará. O que está em jogo aqui, ou mais precisamente nesse tempo, é quem é esse povo? Porque só esse povo que vai herdar a terra prometida. A experiência de Israel no deserto retrata o que nós estamos vivendo aqui hoje. O povo de Deus, mais uma vez eu vou usar esse termo, o povo de Deus, que é composto pela igreja do Senhor, mas é a igreja do Senhor. Não é a tua igreja, a minha igreja. Porque Deus falou para Pedro, sobre esta pedra eu construirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a igreja que Deus está chamando para ele, separando para ele. Propriedade particular, sacerdócio santo do Senhor. Ele está fazendo, ele está constituindo, porque ele diz, eu construirei a minha igreja. Não é a tua igreja, não é a minha igreja, não é essa, aquela ou aquela outra denominação. Não. É o corpo de Cristo. Essa interpretação da igreja, os nomes que Deus dá na Bíblia, que se reflete a igreja, é corpo de Cristo, esposa do Cordeiro, povo santo. Vários adjetivos na palavra que faz referência à mesma coisa, a igreja, composta por judeus e gentios. Não há separação. Paulo disse, não há mais povos, romanos, gregos, não. Um só é o Israel de Deus, porque dos dois povos fez um. Não vamos separar. Não existe igreja dos judeus e igreja dos gentios. Se nós falarmos isso, nós estamos errando de acordo com a Escritura, estamos falando uma heresia. Porque a própria palavra nos diz que não há mais separação, porque dos dois povos fez um. E nós sabemos ali no livro de Romanos 8, 9, é bem claro por que Deus abriu as portas para os gentios. Para causar ciúme a Israel, porque Israel tinha pecado contra o Senhor. E ele decidiu, porque Deus faz como ele apraz, e a gente não tem que questionar, como Jó questionava Deus, depois ele falou assim, eu te conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. O que Deus está pressionando no meu coração? Nós estamos no vale da decisão hoje, porque de acordo com as Escrituras, nós estamos mais perto da vinda de Jesus. Cada dia que passa, hoje nós estamos mais perto de Jesus do que ontem. E amanhã nós vamos estar mais perto ainda da vinda de Jesus do que hoje. Então, assim, e não só isso, mas os sinais nos mostram. Agora eu vou falar uma coisa que me fez sair do meu quarto. Gente, eu acabei de acordar, tá? Eu tô com esse olho inchado. Eu saí do meu quarto e falei, eu preciso gravar isso. Não posso nem perder meu pensamento. Porque foi isso que me fez vir aqui gravar esse vídeo. Mais isso. Mais importante. Muito bem. Que era mesmo? Era o seguinte, o povo de Israel, eles erraram muito, porque aquele mandamento, aqui no livro de Deuteronômio, o mandamento maior que Moisés estava tentando incutir na mente dali dos israelitas era o seguinte, conta, vocês são essa geração que viram isso acontecer, vocês viram as mãos do Senhor poderosas, vocês viram o que Deus fez, vocês viram como Deus tirou vocês do Egito. Vocês viram isso. Meu braço está doendo.
tentar apoiar o cotovelo aqui. Vocês viram tudo isso acontecer. Conta, fale para as próximas gerações que virão. Fala disso, sentado, andando pelo caminho, escreve nas portas de vocês, escreve em tudo que é lugar, mas fala para as gerações que estão vindo do que vocês viram e ouviram. Não deixe de falar. O que aconteceu foi que ao longo do tempo, eles não fizeram o que Moisés. O próprio Jesus disse para Josué, Josué, você vai atravessar... Eu fico muito emocionada quando eu leio a Bíblia, gente. Principalmente quando se trata do sentimento de Deus. Quando Deus me revela o coração dele, aí me mata. Meu Deus, acho que se ele revelasse um tiquinho mais, eu acho que eu ia dar um colapso. Porque é o que mais me comove, de verdade. Então, ele mesmo disse para Josué, Josué, você vai atravessar esse povo, vai atravessar eles no Jordão, eles vão para a Terra Prometida, mas eles vão esquecer de mim, meu Deus. Eles vão esquecer de mim, Josué. Eles vão pecar contra mim, eles vão idolatrar outros deuses, eles vão fazer isso. Então eu estou dizendo o que eu estou dizendo aqui. Não adianta ir para a igreja. Não adianta reconhecer o que Deus faz. Não adianta nada disso. O que vai prevalecer é a obediência até o final, ao que vencer. Ao que vencer, eu darei todas essas coisas. Então o que Deus estava falando comigo lá dentro era o seguinte, eles esqueceram, começaram... Eles tinham Deus, gente. Eles tinham ainda. Eles serviam na maneira deles, não na maneira que Deus queria. Na maneira deles, eles serviam a Deus, inclusive eles se orgulhavam disso. Só que a lei moral de Deus, que Deus deu, a lei moral, foi sendo esquecida. Foi ficando para trás. E aquele povo começou a pecar contra Deus, porque não mantiveram, não obedeceram como Moisés, várias vezes advertiu o povo que eles deveriam crer, como eles deveriam viver e fazer com a lei que Deus deu para eles. Muito bem. A palavra de Deus diz que, gente, é tanta coisa, mas eu sei que eu tenho que fazer um vídeo bem pequeno, senão ele fica muito longo. E eu já percebi que a estratégia de Satanás hoje é não deixar, com esses vídeos curtinhos de internet, as pessoas só querem ouvir uma palavrinha curta, e aí uma motivação. Me dá uma palavra assim de 2 minutinhos para me motivar, para eu começar o meu dia e isso aqui, tá bom, não precisa falar muito não, porque quando você fala muito me confunde a cabeça, aí eu vou ficando logo nervoso, e é isso. Aí isso é uma estratégia de Satanás, já tá ali na internet, aqueles vídeos bem curtinhos, de palavrinhas bem curtinhas, às vezes até uma exortação, às vezes, mas ela é curtinha, não pode ser muito longa, senão o povo já freak out. Eles não têm, é aquele negócio, o comichão de ouvido que Deus falou, que nos últimos tempos as pessoas iam ter comichão no ouvido que não ia aguentar ouvir a sã doutrina, a palavra boa que cura, que sara, que liberta. Não iam aguentar. Já é uma estratégia de Satanás e muitas pessoas estão caindo nessa rede, mas enfim. O que Deus falou comigo, que me fez vir aqui, gente, gravar esse vídeo foi isso. A palavra de Deus nos diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras. E nesses últimos tempos vai ficar desse jeito e muito pior. Porque nós erramos por não conhecermos as Escrituras. Foi a palavra de Deus que disse. Você ouvir o que as pessoas estão falando a respeito de Deus não é conhecer as Escrituras. Conhecer as Escrituras é ler as Escrituras por você
e o Espírito Santo revelando. Isto é conhecer a palavra, conhecer as Escrituras. Porque há muitas vozes, milhões, milhares de vozes, milhares de vozes que eu digo assim, ensinando isso aqui e cada um querendo, como eu disse no começo, dar a sua própria interpretação. Nós precisamos da interpretação do Espírito Santo dentro de nós para nós entendermos por que eu estou falando isso. A coisa que me fez vir aqui mais uma vez, que me chamou atenção, quando eu estava meditando tudo isso ali, enquanto eu estava dentro da minha casa, que eu acabei de acordar e voltei lá na palavra de Deus, que Deus tinha falado comigo ontem à noite, Deus me remeteu lá ao que aconteceu no tempo de Jesus. Quando Jesus veio, existia a liderança dos judeus, os escribas e os fariseus e os sacerdotes. Esses eram os conhecedores da lei de Moisés, que estavam ali para enfatizar a lei. Ok. Eles se colocaram numa posição superior aos outros, o que não é bíblico. Colocar uma pessoa numa posição acima do outro como um líder, para liderar o povo para a palavra, tem que haver muita humildade como a de Moisés. A Bíblia nos narra e nos diz que Moisés era um homem muito humilde. Apesar dele ter visto Deus, a glória de Deus, tanto que a glória de Deus refletia no seu rosto, as pessoas não poderiam nem olhar para ele tinha que colocar um véu por causa da glória de Deus que refletia em Moisés. Ele não era soberbo. Ele era um homem simples e humilde. Isso não estava sendo encontrado nos fariseus, nem nos sacerdotes. Eles estavam vivendo com uma soberba. E a soberba deles estava colocando um jugo muito pesado na vida dos seguidores deles, dos judeus. E o próprio Jesus disse, vocês colocam um jugo que vocês mesmos não vivem isso, mas vocês estão colocando neles, em cima dos seus seguidores. E eles não estavam vivendo uma vida santificada, como Deus chamou eles de sepulcros caiados. Muito bonito por fora, mas podricíssimo por dentro. E o povo ali seguia eles. Por que que eles seguiam? Porque eles não conheciam a palavra como deveria. Eles não estavam seguindo verdadeiramente a palavra, como Deus queria que eles seguissem. E esse povo que Deus tinha, que eles que era suposto ser um povo que levasse aquele povo a adorar a Deus como Deus tinha intenção que eles vivessem uma vida em obediência, adorando, não, eles estavam vivendo sob esse jugo, estavam acreditando que aquilo ali fosse verdade. O que eu estou falando? Aí quando Jesus veio, e veio trazer o amor, a palavra com amor, que a diferença é essa. É a palavra revelada com amor e humildade, para que tenha um impacto dentro da vida daqueles que ouvem. Jesus reprovou a atitude deles, condenou a atitude deles, e aqueles que seguiam Jesus, eles vieram para Jesus agora. Ai, que bom! Nossa, ele tem uma palavra tão amorosa, ele faz os milagres, Deus está com ele faz tudo aquilo que Deus disse que o Deus poderoso, só Deus poderoso pode fazer os milagres, e o povo estava ali feliz com Jesus. Começaram a seguir Jesus, aí o povo, os fariseus ficaram ouriçados, né? Meu Deus, estamos perdendo crédito, estamos perdendo o povo, porque chegou aí que veio e inventou aí essa nova lei aí que não é a de Moisés, e agora nós estamos perdendo seguidores. Meu Deus, olha aí a competição. Estamos perdendo seguidores, vamos atacar ali ele. E, gente, nem vou falar do que eu lembrei aqui, porque senão vou entrar num mérito aqui muito difícil, aí lascou tudo. Mas enfim, vamos
seguir ele. Não, vamos acabar com ele, vamos arrumar um jeito, porque olha, ele está falando umas blasfêmias aí, não vamos deixar. E começou aquilo que a gente sabe, mas também não é esse meu propósito. O que aconteceu no final? Aquele mesmo povo que seguia Jesus, exceto uma mão cheia dos discípulos de Jesus, aqueles que andavam mais perto de Jesus, fora Judas, né, gente? Que já foi escolhido para cumprimento das Escrituras, não vamos entrar também nesse mérito. Mas aqueles que estavam mais perto de Jesus, que amavam Jesus, que Jesus ensinou eles o que verdadeiramente é o amor, a renúncia, a humildade, aquilo tudo que Deus queria que eles, lá desde Moisés, que eles vivessem. Aqueles que estavam mais perto de Jesus conseguiram pegar a verdade, conseguiram entender a verdade. Portanto, eles foram libertos, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles entenderam, mas foi uma mão cheia de gente. Porque ainda que aqueles outros lá que estavam sob o jugo dos fariseus e dos escribas e dos sacerdotes, ainda aquele mesmo povo que foi liberto agora daquele jugo pesado, agora no final, eles não conseguiram, porque eles mesmos, quando viram que Jesus não ia permanecer, porque agora estava precisando perseguido, e viram Jesus como uma pessoa fraca ali, nas mãos dos judeus e dos romanos, apanhando, fraco, não podia se responder por si mesmo, aparentemente, porque não conheciam a palavra. Não lembraram de Isaías, dos profetas, que falaram e profetizaram o que ia acontecer com Jesus. Se eles tivessem lido a Escritura, eles tinham crido que Jesus era realmente o Cordeiro de Deus que veio e foi levado ao matadouro mudo para nos salvar. Mas eles não conheciam a palavra que Moisés falou ao povo lá atrás. Lembra da palavra, medita nela, dia e noite, fala para os teus filhos, para a geração. O que aconteceu foi que aquela geração que estava ali agora não conheciam a palavra. Só os sacerdotes e aqueles que estavam na liderança, que tinham a interpretação dele, novamente a interpretação deles não era acurada. Por quê? Porque o coração deles estava cheio de arrogância e presunção. Portanto, Jesus os condenou. A Bíblia nos fala que a nossa justiça tem que exceder as dos fariseus. Se a nossa justiça não exceder, tem que ser acima, porque eles faziam, tanto é que Paulo fazia tudo certo, defendia a palavra. Eles estavam certos na palavra, em proteger a palavra, o Torá. Porém, eles estavam perdendo o amor, a revelação, a justiça. Eles estavam perdendo, tinham perdido. E Jesus então vem advertir eles. E aquele povo, quando eles viram, é isso que eu estou falando, que nós estamos vivendo no tempo de maior perigo da igreja. Porque tem muitas pessoas que elas seguem líderes. E muitos dos líderes são iguais aos fariseus. Porque eles estão colocando jugo errado neles. E eles não conhecem, errais por não conhecer as Escrituras. Aquele povo seguiu a Jesus enquanto Jesus estava beneficiando eles, estava dando comida, estava multiplicando o peixe e o pão, estava curando, fazendo milagres. Eles aceitaram Jesus. Mas quando Jesus foi para a cruz, e eles viram a fraqueza de Jesus, eles, opa, vamos ficar aqui com os fariseus.
Porque eles têm coisa melhor para dar para a gente. E vai acontecer isso agora no final. Porque Deus está como aquele povo no deserto, testando, deixou aquele povo no deserto por 40 anos para ver o que estava no coração dele. E hoje nós estamos no deserto dessa vida. E Deus chamou alguns. E está nos testando para ver o que está no nosso coração. E Deus vai permitir, na hora final, que nós passemos por situações como daquele povo passou. Onde nós vamos pensar que Deus não está conosco. Quando as lutas viessem, quando as tribulações, quando as perseguições chegarem. E nós vamos pensar que Deus não está aqui. Nós vamos correr para aqueles lá que podem nos dar comida, pão e tudo. Porque nós vamos pensar, tudo foi um engano. Tudo foi um engano. Jesus disse que nós não estaríamos aqui, nós não passaríamos por isso. Porque estão ensinando coisas que não tem que ensinar, que não está na palavra. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos passar por lutas, por tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas esses líderes estão oferecendo coisas que Deus nunca prometeu na palavra dele. Porque quando Jesus mesmo foi perguntado quando acontecerá essas coisas, quando estará o fim, ele disse claramente em Mateus 24 o que ia acontecer. Ele não falou, olha, fique tranquilinho, tá? Porque nada demais vai acontecer com vocês, eu tô aqui, eu vou mandar o Espírito Santo e ele vai proteger vocês e vai acontecer isso e aquilo e vocês não vão ser atingidos. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, matarão vocês, entregarão vocês para serem mortos e o amor de muitos se esfriará e vocês serão entregues, irmãos, matarão irmãos. Foi isso que Jesus disse. Você está ouvindo isso na tua igreja hoje? Você está ouvindo isso pelos seus líderes? Eles estão preparando, eles estão nos preparando para essa hora do vale da decisão, onde Deus vai, como ultimato, testar o que está no nosso coração e por que nós seguimos Ele e por que nós seguimos Ele. Porque se estão oferecendo para você as belezas dessa terra, como Satanás ofereceu a Jesus, colocou Jesus lá no pináculo do templo, lá no mais alto, olhou e Deus olhou para todas, e ele olhou para todas as coisas e falou assim, vixe, tudo é meu, tudo me pertence, e vou dar tudo para você se prostrado me adorares. Se estão te oferecendo o mundo, casa, carro, prosperidade, sucesso, empoderamento, palavras novas, nunca existiu antes, mas agora está na moda. Empoderamento. Independência. Se é isso que eles estão te oferecendo, corre. Sai do meio dela, povo meu, antes que eu venha e destrua vocês também. As coisas com Deus são muito sérias. Muito sérias. E estamos todos no vale da decisão. Hoje, se ouvides a minha voz, não endureceis o vosso coração. Corre para a palavra, se esconda na palavra, porque as coisas vão ficar difíceis, mais difíceis. E todos estamos no vale da decisão. E Deus está só olhando. Muitos entrarão na terra prometida. Vai para o livro de Hebreus e leia o que está no livro de Hebreus, que Deus falou e pegou isso como uma referência para os dias de hoje. Por que eles não entraram na terra prometida, no descanso do Senhor? Porque não creram na palavra, não creram quem era Deus e o poder de Deus. Estamos em perigo, estamos vivendo os últimos tempos. E a palavra de Deus diz, quando virdes todas essas coisas acontecerem, regozijai-vos. Regozijai-vos. Porque o reino de Deus está perto. A sua redenção está perto. As tribulações que nós vamos ver daqui para frente, se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem que ter motivo para regozijar. Porque foi Jesus que disse. Regozijai-vos. Quando virdes tudo isso acontecendo, porque a vossa redenção está perto. Amém?
Que essa palavra possa abençoar a tua vida, trazer um despertamento e, acima de tudo, trazer amor pela palavra. E que o Espírito Santo de Deus possa ser aquele que te guie. Peça a Deus. Porque Jesus disse, eu orarei ao Pai e Ele enviará o Espírito. Quando Ele vier, Ele falará todas as coisas, mas não falará de si mesmo, mas somente aquilo que Ele ouve do Pai. O Espírito Santo é um presente de Deus para nós. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele quer te convencer do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Deus abençoe seu dia. Paz, Senhor.